De volta aqui pra gente comentar essa dinâmica de apontamento que o Carelli resolveu fazer hoje, né? Olha, depois de 3 semanas sem ter um apontamentozinho, resolveu fazer. Eu acho que pra mim foi assim, não vou dizer que foi um dos melhores dessa temporada, mas tá ali naquele top da temporada. Eu achei que foi bom, tá? Eu achei que foi um apontamento bem interessante ali. Quase rolou, vamos ser sinceros, né? Rolou uma briga, um fight ali entre o Sasha, o Yuri, o Love, o Sidney. Dessa vez, até o Little Júnior participou também. O Gui se envolveu, mas nem tanto. Mas o Juninho, quem diria, né? Little Júnior se envolveu. E a gente, não tem como a gente não falar de Flor, né? Vanessa e Flor se reconciliaram, apesar de que eu achei uma reconciliação bem mequetrefe. Porque a gente sabe, né? A Flor segue falando mal da Vanessa ali pelas costas. E a gente sabe que a Flor vai amar a eliminação da Vanessa, provavelmente nesta quinta-feira. Então, muita coisa tá para acontecer nesta fazenda a partir desse momento, né? Lembrando a vocês que a gente já tá na metade do jogo. A partir de agora, as coisas já estão mais definidas. Já tá tudo bastante claro aqui para onde o jogo tá se encaminhando. Eu acho que já tá muito claro aqui quem é que o público tá querendo que chegue na final. Eu acho que vocês já entenderam que é justamente o Sasha. E quem é que o público vai querer eliminar logo, que é justamente o grupão ali do Zelov. Era para ter sido o oposto, mas depois de continuarem apontando o Sasha a todo e qualquer instante e momento, não restou outra, né? Vai ser o Sasha mesmo até o final. Culpa deles de insistirem no mesmo erro, né? E olha que não foi falta de aviso, inclusive da Gisele, que tá lá dentro. Alguém que já viveu e já veio de outro reality show. Mas enfim, gente, vamos comentar aí essa dinâmica. Lembrar também que teve um barracão depois, que foi justamente com o Fernando, o Sasha, a Flora, o Gui e até o Zelov. E aí eu vou te falar uma coisa. Que elenco pra dormir cedo, hein? 00:00 e já tá todo mundo dormindo. Enfim, vamos lá, né? Vamos lá que a gente ainda tem muito mais pra falar aqui sobre o que aconteceu. Antes da dinâmica acontecer ali, antes da dinâmica rolar, teve lá na casinha da árvore alguns debates ali do G4, tá, gente? Eu não consegui pegar as imagens todas aqui, eu basicamente esqueci dessas imagens, tá? Mas eu vou pegar aqui uma ilustração dessa imagem rapidinho pra gente continuar aqui, pra vocês terem uma noção de como as coisas aconteceram, tá? Eu tenho aqui algumas imagens, obviamente, salvas, não deu pra eu encaixar aqui dentro do programa, tá? Foram muitas, mas muitas imagens, muitas cenas interessantes que eu tive que pegar da dinâmica hoje, que esse aplicativo aqui, que eu uso para gravar, ele tem uma certa limitação de imagens que eu posso usar. São, se eu não me engano, acho que são 200 e poucas imagens só que ele consegue, e teve muito mais imagens do que isso, tá? Então teve um monte de coisas aí que não tem como a gente não encaixar. Então por isso eu vou colocar aqui uma imagem desse pessoal do G4 lá na casinha da árvore enquanto eles estavam conversando. Vocês vão ver só 3 pessoas porque a câmera só pegou 3 mesmo, tá? Mas todos eles estavam lá, vocês já sabem. Todos os 3 estavam lá, todos os 3 estavam de alguma maneira participando da conversa. Rapidinho, deixa eu pegar aqui a imagem. Todos estavam lá, todos estavam lá. Rapidinho, gente, rapidinho. Isso aqui, vamos colocar aqui rapidinho a imagem, só pra gente acompanhar aqui e eu trazer pra vocês. Eu odeio quando dá esses erros, eu odeio quando a gente tem que improvisar alguma coisa.
que o sistema aqui não consegue capturar. Eu odeio quando isso acontece. Odeio, odeio. Mas eu acho que agora a gente já tem aqui a imagem, né? Tá aqui lá o pessoal na casinha da árvore. O que foi que aconteceu? Eles estavam debatendo uma estratégia para a roça. E aí essa estratégia na roça, basicamente, o Sasha, a Luana, o Yuri e o Gui consideraram o Sidney como uma segunda opção para indicar para a roça. E aí a indicação, obviamente, dependeria do poder do Lampião nas mãos de Little Júnior. O Sasha destacou a importância de ter um plano alternativo caso o poder seja de imunidade. Eles pensam que o Juninho poderia dar uma imunidade para o Zelov. Então, disseram eles, tu tem que pensar, Luana, numa segunda opção, caso o poder do Lampião seja uma imunidade, e ele dê pro Zé, sugeriu o Sasha. E aí eles também levantaram o nome da Babi como uma possível indicação. A Luana mencionou que a Babi já lhe deu várias indiretas e a acusou de ser defensora de agressor. E aí ela até concordou, disse ela, se bem que a Babi já me deu várias indiretas e disse que eu era defensor de agressor. E aí o Sasha observou que a Babi está no momento do jogo pior do que o Albert. Basicamente, ela seria um nome forte para se encaixar e ir direto para a roça. Disse aí o Sasha. Acho que ela está no momento pior do que o Albert porque acabou de vir dessas coisas de agressor. E aí o Sasha disse que para eliminar o Sidney agora seria estratégico, porque o Sidney poderia se passar por bom moço se ele permanecesse na casa. E aí ele falou, se a gente não tirar o Sidney agora, ele vai mudar e vai fazer o papel de bom moço. E a Luana, entretanto, acredita que a Babi está muito mais queimada com o público. E aí eu tenho que concordar com a Babi, que é verdade, tá? A Babi está muito mais do que o Sidney. Muito mais. A Babi está muito pior. A Babi gritou contigo e o povo tem muito mais ranço de mulher do que de homem, disse a Luana, e ela tem razão. Inclusive, isso vale para a própria Luana quando a Luana cair na roça. Então, eles criticaram a Babi, afirmando que ela só quer ganhar mais seguidores no Instagram e que ela não está, de fato, interessada no jogo. Disseram eles, ela não pensa em ganhar o jogo, ela só pensa em querer ganhar mais seguidores no Instagram e acabou. Inclusive o Sasha dá esse destaque. A Luana, inclusive, disse que a Babi presta muita atenção em tudo que ela faz, justamente para continuar fechando publicidades fora do programa. Aliás, a própria Babi falou isso hoje à tarde, que ela está muito mais preocupada ali com a imagem que ela está vendendo para o público aqui de fora, porque ela tem que continuar trabalhando quando ela sair, disse a Luana. Ela falou que prestava muita atenção em tudo que ela fazia aqui, porque ela quer fechar muita publi lá fora. Então, eles expressaram aí que eles estão com nojo do Zelov. A Luana disse que ela se sente péssima em ficar perto dele. Inclusive, ela chamou ele de monstro. Ela disse que é horrível, que é uma sensação horrível ficar do lado dele. Aí o Sasha concordou. Disse que só de ouvir as risadas do Zelov, ele já sente uma certa repulsa. Ele já não gosta de ficar, ele tem nojo. E disse que realmente não dá. Ficar perto do Zelov não dá. Então, eles já ali deixaram bastante claro que o plano B deles vai ser indicar, basicamente, a Babi, caso o Sidney não esteja disponível ou caso o Zelov também não esteja disponível. Eu acho que está mais para um plano C, né? Muito mais do que um plano B. Mas, enfim, vamos lá para antes também da dinâmica. A Vanessa expressou uma certa frustração com a Flor. Ela estava sentada ali do lado da Babi e criticou o comportamento da Flor e as amizades que a Flor está construindo lá dentro. Disse ela para a Babi, olha lá, melhores amigas,
Depois fala que eu não sou confiável. Ela ficou amiga da Flora, que chamou ela de racista e de tudo quanto é nome. Da Gisele, que queria puxar ela pra baia. E eu que sou a errada, desabafou a Vanessa. Aí a Babi comentou que a Flor ficou jogando indiretas na academia pra ela. O que eu não acho legal da Flor é ficar jogando indiretinha nos ares. E aí a Vanessa perguntou se a Flor jogou algumas indiretas ali sobre ela e a Babi confirmou. Disse a Babi, ela ficou sim, porque você falou aquilo e quem estava na academia era quem? Era eu, a Flora, a Gisele e ela. Ela ficou jogando indiretinha pra você. Explicou ali a Babi, tá bom? Basicamente foi isso aí. Aí o que era o apontamento de hoje? Tá? O apontamento era os peões vão ter que dizer quem está perdido no jogo e precisava recalcular a rota se quisesse chegar à final do programa. Aí a dinâmica tinha algumas escolhas que eles tinham que fazer. Acidente para o peão que vive entrando em colisão com os outros. Tempo ruim para o peão que está sempre de cara fechada. Policiamento para o peão que fica vigiando a vida alheia. E trânsito para quem segue o fluxo e não tem opinião própria. Basicamente, a maioria ali preferiu pegar a última opção mesmo, tá? De trânsito, para dizer que eles ali não têm opinião própria, tá? E a partir daí os conflitos começaram mesmo, tá bom? Então, o primeiro conflito dessa dinâmica de apontamento aí já começou justamente com a Luana e a Babi. Durante essa dinâmica de apontamento, a Babi colocou tempo ruim, acusando aí a Luana colocou a Babi no tempo ruim, acusando a Peoa de ser fechada e indireta. Disse aí a Luana, a Babi não está sempre de cara fechada para todo mundo. Ela fica de cara fechada apenas para mim. O motivo? Eu não sei. Quando você é realmente mulher e bate no peito para assumir isso, você deveria chegar em outra mulher e conversar sobre o que está gostando e não ficar de indiretinhas e piadinhas, desabafou a Luana na dinâmica. Ela também mencionou um episódio em que a Babi estava bêbada e puxou o seu edredom ali e causou aquela confusão do edredom que eu já te falei nesse vídeo aí no card. Babi respondeu às acusações dizendo que a Luana pegou um edredom de outra mulher e questionou a sinceridade dela em apoiar outras mulheres. Disse aí a Babi, você deu o seu edredom pro Sacha e pegou o da Fernanda, de outra mulher. Isso não é certo. Já que você preza tanto pela mulher, por que não pediu? Disse a Babi. Ela também afirmou que se ela quiser falar algo, ela não tem problema em chegar e fazer isso na cara da própria Luana. Disse ela, sobre a questão da indireta, se eu quiser falar algo para você, eu vou falar. Eu não tenho problema nenhum em falar com você ou com ninguém desta casa. Aí a Babi ainda disse que ela não teve um embate direto com a Luana, mas que ela não concorda com algumas das atitudes que a Luana vem tendo dentro do programa. Disse ela, tem atitudes suas que eu não concordo? Tem, mas é seu jeito e é o meu jeito. Quando me atingir, aí vai virar um posicionamento meu, finalizou a Babi nesse primeiro confronto aí das duas. Basicamente assim não foi lá grande coisa, tá? Esse confronto não rolou muita coisa. Aí depois foi a Flora e a Vanessa. A Flora puxou a Vanessa e aí ela colocou para a Vanessa trânsito, criticando a falta de posicionamento da Vanessa e alegando que a Vanessa vai sempre aonde lhe convém. O que a Flora não está errado em nada, né? É basicamente isso mesmo que a Vanessa é. Disse aí a Flora, você não tem jogo, você não tem posicionamento, você vai sempre aonde te convém, nunca discorda de ninguém que possa vir a te prejudicar ou te colocar na roça. Aí a Flora também acusou a Vanessa
que ela fica chorando depois de ter sido colocada na baia. E que ela fica fazendo isso justamente para fazer cena. Inclusive, ela chamou a Vanessa de traidora quando a Vanessa estava ali no outro grupão nos primeiros dias do programa. Aí a Vanessa se defendeu, afirmando que o seu movimento dentro da casa foi autêntico e que não foi por conveniência. Disse ela: primeiro, que se eu tivesse seguindo o fluxo, eu não teria feito o movimento que eu fiz. Eu estava andando com vocês e resolvi voltar para o meu coração, para onde o meu coração sempre esteve. Rebateu aí a Vanessa o argumento da Flora. Ela também criticou a Flora por não procurá-la para saber o motivo de seu choro e apontou a hipocrisia da Flora sobre mudar de grupo. Disse Vanessa: você vem falar de conveniência. Você sempre esteve do lado de cá e vem pro grupo do Zelov e vem falar que eu é que sou conveniente? Questionou a Vanessa. E aí a Flora insistiu que a Vanessa chorou 2 vezes seguidas, só que aí a Vanessa esclareceu que os seus motivos eram pessoais e que não estavam relacionados à baia. Mentira, tá? Ô Vanessa, tu também é muito falsa, viu? Tu estava chorando sim, porque tu queria ser amiga da Gisele, falou um monte de coisa ali sobre a Gisele, e aí a Gisele foi lá e te colocou na baia. Então, tu já sabe que tu vai pra roça. Disse aí a Vanessa, tentando enganar a si mesma, né? Eu chorei por outros motivos que não vêm ao caso. Não tem nada a ver com a baia. É fácil julgar sem saber. Mentira, Vanessa. Você chorou por causa da baia, sim, tá? Chorou porque a Gisele te colocou lá, tá? Não vem com outra. Você chorou por causa disso, sim. Aí depois foi a Gisele e o Sasha, né? A Gisele colocou o Sasha no acidente, dizendo aí a importância de discutir alguns temas sobre saúde mental. Inclusive, ela disse que ia usar isso, né, hoje de manhã. No vídeo anterior, aí no card, eu te falei sobre isso. Disse Gisele: aqui dentro tem várias pessoas que têm alguma questão de depressão e ansiedade. O Brasil é o país que mais tem pessoas com ansiedade, disse Gisele, aonde ela compartilhou também as experiências dela sobre isso e ainda mencionou o Zelov, que contou para ela que já atentou contra a própria vida. Até aí, nada demais. Só que o Sasha interrompeu o argumento dela e fez até uma piada sobre o Zelov tentar matá-lo. Disse o Sasha: ele tentou me matar 3 vezes nessa semana. E aí a Gisele continuou explicando aí como os remédios antidepressivos ajudaram ela a superar momentos difíceis que ela estava vivendo. Se não fosse o remédio, eu não estaria aqui e não teria vivido de 2017 para cá. E aí a discussão começou a esquentar quando o Sasha pegou a vez dele para falar e acusou o Zelov de precisar estar sedado o tempo todo para não agredir as pessoas. Disse aí o Sasha: ele tá tomando remédio 6 vezes por dia. E aí a câmera foi com Deus, né? Porque aí a gente ficou sem saber uma boa parte do argumento da menina também. Isso é porque eu tô resumindo algumas coisas. A câmera simplesmente cortou e foi lá pro quarto. Depois, quando a câmera voltou, é que a gente viu aí a briga do Sasha falando sobre o Zelov. E aí ele respondeu mesmo, ele disse: ele tá tomando remédio 6 vezes por dia, ele tava muito doido para começar a me provocar depois da dinâmica do Faro, disse o Sasha. E aí o Zelov começou a se irritar ali, chamou o Sasha de desprezível, acusou ele de não assumir as suas próprias ações. Disse o Zelov: você é um cara que não tem culhão para assumir nada, irmão. E aí o Sasha sugeriu que o Zelov deveria estar num manicômio ou num presídio. E aí os dois começaram aquelas acusações de sempre, que vocês sabem, né? E aí, olha o que o Sasha falou, olha essa citação dele aqui.
Você precisa estar sedado para não tentar matar as pessoas. O seu lugar é no manicômio ou num presídio, não é num reality show. E aí o Zelov rebateu dizendo que o Sasha não assume o que ele fala. Disse o Zelov, você é a maior vergonha desse reality. Você fica se achando porque você voltou de 4 roças. Mas toma cuidado, porque uma mentira contada várias vezes, uma hora cansa, afirmou aí o Zelov. E aí, no meio de tudo, a Babi disse ainda que quem toma remédios, perguntando ali se quem toma remédios deveria ser internado. Disse aí a Babi no meio dessa confusão toda aí. Se tomar remédio, deixa eu só voltar um pouquinho aqui a imagem. Disse aí a Babi, se quem toma remédios deveria, quem toma 7 remédios por dia deveria ir para o manicômio. E aí o Sasha foi lá e respondeu que ele estava falando de alguém que tentou agredi-lo. Quem tenta me bater 3 vezes sim deveria estar, disse aí o Sasha. E aí a discussão continuou com o Sasha acusando a Gisele de distorcer as palavras dele para acusá-lo de machismo e xenofobia. E aí depois teve o Zelov chamando ele de garotinho de Ipanema. E aí ele grita, epa, xenofobia pra cima de mim também. Disse aí o Sasha pra Gisele, você tenta distorcer para tentar me acusar injustamente de machismo. E aí o Zelov e o Fernando concordaram que o Sasha foi xenofóbico e homofóbico velado. E aí o Sasha argumentou, começou a dizer que as acusações contra ele não estão funcionando, porque ele continua sendo indicado para as roças e continua voltando das roças. Disse ele, isso não está dando certo, vocês estão vendo que não está dando certo e vocês continuam. E aí a Gisele mencionou que uma amiga dela está tomando 7 remédios por dia para estar no programa, destacando a importância que não se deve ficar julgando as condições dos outros de saúde mental, enfim, gente, foi maior gritaria nesse momento aí. Eu vou mostrar um trecho dessa briga toda para vocês, né? Porque afinal de contas, a gente gravou um desses trechos, né? Para vocês verem o nível de gritaria, coisas que vocês não vão ver na Record, obviamente, né? Porque a Record não vai mostrar isso para vocês, né? Deixa eu só pegar um dos trechos aqui desse momento todo dessa briga. Olha só aqui um dos momentos aí do Sasha, tá? Isso não é necessariamente desse momento aí do Zelov, mas é um dos momentos em que o Sasha e o Zelov gritaram e gritaram muito. Olha só. Pessoal, de verdade, eu acho, eu não tô entrando em mérito, é falta de respeito com as pessoas que estão na dinâmica. Aliás, desculpa, isso aqui tá errado o vídeo, tá? Daqui a pouco eu falo sobre esse momento aí, tá? Essa briga do Sasha com o Zelov durou assim, foi muito, mas muito tempo mesmo ali dentro, tá? Foi enorme, enorme mesmo, tá? Uma briga muito grande ali, foi uma coisa assim, eu acho que foi bem uma meia hora de briga lá, foi bem uma meia hora só de briga, isso sem contar o apontamento e sem falar o que a produção cortou, né? Porque a produção cortou várias e várias vezes a câmera ali deles, e aí a gente não continuou a entender algumas coisas. Provavelmente a gente só vai entender melhor alguns desses argumentos amanhã na edição do programa. Agora, só para dizer algumas coisas aí sobre remédios e saúde mental. Acredito eu que eles não deviam ficar levantando esse tipo de pauta. Porque cada um, gente, toma medicação e medicação ela é algo bastante pessoal. A medicação só deixa de ser algo pessoal quando você está ali em uma situação de perigo. E aí as pessoas precisam saber que tipo de medicação você toma numa situação de emergência. E aí você precisa dizer que remédios você toma para justamente numa situação de emergência o médico saber como agir. Até acontecer uma situação de emergência, ninguém é obrigado a falar sobre o uso de medicamentos que faz, tá certo? Ninguém. Então esse é o tipo de pauta que eles estão esvaziando lá dentro. E eu acho que é o tipo de pauta muito baixa a que eles estão fazendo ali, tá bom? Eu não concordo com isso, eu acho que é um absurdo
Tanto da parte do Zelov falando aí do CBD que o Sasha toma, tanto da parte da Gisele falando a mesma coisa, do Sasha falando dos remédios que o Zelov toma e tal. Não se deve ficar falando sobre isso, tá, gente? Não se deve, tá bom? Isso aí é medicação, cada um toma a sua medicação e tal. Você provavelmente não gostaria que alguém chegasse e dissesse para os outros que tipo de medicação você toma. Então, é o tipo de coisa que eles levaram assim ao extremo, mas esse não foi o pico da noite. O pico da noite vai chegar já já. Foi com o Albert e depois com o Yuri, tá? Esse foi o pico da noite. O Sasha até que tava de boa. Esse aí foi o apontamento mais leve que aconteceu aí entre os dois. E aí foi a vez da Babi, que colocou a Flor e começou a criticar as atitudes dela na fazenda. Ela colocou o trânsito na Flor e criticou a postura de jogo dela. Disse aí a Babi: eu coloquei o trânsito na Flor porque, apesar de ser uma pessoa que eu gosto muito, tem coisas no jogo dela que eu não concordo. Se você acha que é errado falar de questões familiares e cuspir, eu não concordo de você, quando alguém voltar fazendeiro, você começar a lamber essa pessoa, disse aí a Babi sobre a Flor. E aí a Babi também mencionou que contou a história do choro da Vanessa para que a Flor, foi ela que contou para a Flor e tal, e foi aí que a Flor duvidou. Aí quando a Flor rebateu e respondeu, ela disse que, aliás, ela acabou acusando a Babi de falar mal da Vanessa e depois ficar amiga dela. Exatamente a mesma coisa, inclusive, que a Vanessa estava acusando a própria Flor. Disse aí a Flor: você falou mal da Vanessa e ficou amiga dela, do mesmo jeito que eu gosto de conviver com todas as pessoas, afirmou a Flor. E aí a Babi argumentou ainda que a Flor tenta transitar entre todos para evitar ser apontada. Abre aspas. Você tenta transitar entre todo mundo, assim ninguém te aponta, disse aí a Babi. E aí a Flor insistiu que ela gosta de conviver com todos e que não precisa virar a cara para discordar da Babi. E aí as duas começaram a repetir várias vezes o mesmo argumento. E aí a Babi sugeriu que todos acham que a Flor lambe as pessoas com poder. Aí a Flor negou que ela faça isso. Inclusive, ela disse que ajudou todo mundo quando ela deu tarefas, quando ela foi fazendeira. Disse ela: quando eu dei tarefa para todo mundo, vocês me criticaram porque eu ajudei todo mundo. E aí a Babi disse que ela não queria mais a Flor perto dela. As duas basicamente romperam a aliança ali do grupão do Zelov. E aí ela disse assim: eu não quero você perto. Você não me quer perto e tá tudo certo. E aí a Flor reagiu no meio disso tudo, se sentou ali e ainda disse que a Babi era cega e burrinha. Disse aí a Flor: você tá errada porque você não tá vendo. Cega, burrinha. Enquanto isso, gente, no fundo ali, o que estava acontecendo? O Yuri e o Zelov começavam as provocações que mais tarde explodiriam no apontamento que tomou conta ali da conversa entre o Yuri e o Albert. Disse aí os meninos lá atrás: tua voz é que nem tu, feia pra caralho. E aí o Love começou a responder a esposa, mencionando a esposa do Yuri. Pelo menos eu sou casado com uma mulher top, maravilhosa, e a minha mulher não fica na internet, disse o Love. Se ele soubesse que a mulher dele tá por aqui, né, defendendo ele, mas tá na internet nesse momento. A seguir foi o Sasha. E aí o Sasha colocou o Fernando e os dois trocaram várias acusações. O Sasha colocou o Fernando no acidente. Aí acusou o Fernando de xingá-lo e mandá-lo calar a boca em dinâmicas e formações da roça. Disse o Sasha: toda vez que eu abro a minha boca, o Fernando começa a me xingar e mandar eu calar a boca, disse o Sasha. Ele ainda afirmou que o Fernando o trata bem quando eles estão sozinhos, mas muda de atitude na presença do grupo. Aí a Babi lá de fora, que já estava sentada ali na arquibancada,
interveio e afirmou que o Sacha agrediu a Fernanda sim, que o Sacha foi lá e agrediu, e que o Sacha sabe da agressão que ele fez ali para Fernanda. E aí ela gritou, agrediu, a gente vai ver lá fora. Tanto que teve análise, disse a Babi. E aí o Sacha começou a criticar a voz do Fernando, disse ali que era uma voz de pato, insuportável, e disse ali que isso não tem nada a ver com homofobia. Disse ele, a sua voz é muito chata, a sua voz não tem nada a ver com a sua orientação sexual, só procurar uma fonoaudióloga. E aí o Fernando reagiu, dizendo que a voz dele é um local de fala importante para ele como homem gay. E aí ele começou a dizer, eu a vida inteira eu tive pessoas chacoteando com a minha voz, se você está incomodado, procura os seus advogados e me processa. Aí cala a boca, começou a gritar aí o Fernando. E aí o Sacha pediu pro Fernando não mandá-lo calar mais a boca, alegando que ele sempre foi respeitoso com o Fernando e tal. Só que aí o Fernando acusou o Sacha de ser passivo, agressivo, tóxico, manipulador e abusador psicológico, dizendo assim, você faz vários comentários sobre meu respeito desde o começo, você sempre foi super infeliz comigo e quer que eu seja legal e doce com você, disse o Fernando. E aí o Sacha negou todas as acusações, e aí continuou criticando a voz do Fernando. Disse ele, só porque eu falo da sua voz de pato. E aí o Fernando começou a dizer que o Sacha está fazendo é homofobia sim, e ainda disse, se eu me sentir mal, é homofobia sim, e sugeriu que o Sacha precisa de um vibrador para relaxar. Depois eu te indico um vibrador para você relaxar. Você precisa de um vibrador bem grosso. Isso é falta de gozar e de dar a bunda, disse aí o Fernando. E aí foi a vez do Albert, tá, gente? Esse aqui acho que foi o ponto alto da noite, tá? Porque começou essa gritaria ali já de trás, né? Como vocês estão vendo aí na imagem. O Albert chamou o Yuri e colocou ele como trânsito, destacando aí os dois lados que ele conheceu do Yuri desde o começo do programa. Disse ele, eu conheci os dois lados seus nesses 48 dias que eu estou aqui. O lado de uma pessoa bacana, educada, gentil, prestativa, bom de conversa, mas também conheci um cara maldoso, imaturo, tendencioso e sem personalidade de jogo, disse o Albert sobre o Yuri. E aí ele acusou o Yuri de ser advogado de causas alheias e de incendiar brigas. E aí o Yuri rebateu. E aí começou, você vê aí, né, no print que as imagens começaram aí, o Sacha e o Zelov. Porque o Albert basicamente disse que o Yuri era o advogado do Sacha. E aí os dois lá atrás começaram a troca de acusações, um contra o outro. E aí o Zelov começa a gritar, cala a boca, não sei o quê. Aí o Sacha disse assim, bobão, não sei o quê, aquelas coisas que eles sempre falam. Porque afinal, eles ainda estão no mesmo nível de acusações. Os mesmos tipos de xingamento. Eles não saem do lugar. Vocês já perceberam isso, né? Eles continuam no mesmo lugar. E aí eles começaram a gritar um com o outro. Aí o Albert pede assim pro Zelov para ele parar por um momento, porque ele queria continuar fazendo o apontamento dele. E aí o Yuri começou a rebater ali as acusações, começou a falar. Só que o Zelov e o Sacha simplesmente não deixavam as coisas acontecerem. Aí eles continuaram a gritar. Era uma gritaria, gente, que eu não conseguia entender exatamente o que eles disseram, porque o microfone no Play Plus ali era horrível. Quando eles deixam no Play Plus todos os microfones ligados e eles não fazem a modulação do microfone. Ou seja, eles não ficam desligando os microfones
que não estão sendo usados no momento e deixando só os microfones que estão sendo falados. E aí a gente fica ouvindo o microfone de todo mundo. Nessas horas é todo mundo falando ao mesmo tempo, então você não entende o que eles estão falando. Só quem entende ali é justamente a pessoa que está operando o microfone. Então a pessoa que opera o microfone, ela sabe o que está acontecendo. Nós aqui, a gente fica tentando entender, eu pelo menos fiquei tentando entender. E aí os dois numa gritaria ali, aquela gritaria de sempre, e o Yuri tentou responder, né? O Yuri, pelo menos no pouco que eu consegui ouvir dele tentando responder, ele disse que o Albert é hipócrita. Disse ele. E as ofensas que ele faz pra mim são tranquilas? É muita hipocrisia, cara. E aí o Albert mencionou que ouviu o Yuri e o Sidney planejando provocar uma agressão para conseguir a expulsão aí do Zelov. E aí o próprio Yuri mesmo admite. Estávamos provocando uma agressão porque queríamos mesmo a expulsão dele, revelou o próprio Yuri ali. E aí o Love começou ali acusou o Yuri de chamá-lo de corno. Você me chamou de corno. E aí o Yuri disse com uns insultos e a tensão foi crescendo ali. E aí começou a gritar, vai te fuder, tu é corno. E se tu é corno, o problema é seu, otário. E aí o Love começa a fazer, vocês me chamam de Zé Lúcifer, ele faz assim, né, com o dedo e tal. Gente, foi assim, quando eu vi essa cena, eu disse, gente, isso aí é o mais puro suco da Fazenda. E aí o Albert tentou acalmar a situação. Você vê aí que o Albert estava tentando falar e tal, mas assim, eu vou mostrar o trecho do vídeo. E aí ele começou, o próprio Yuri começou a provocar, Zé Lúcifer, começou a fazer esse sinal assim com a mão, Zé Lúcifer, e tal. Então eles começaram a gritar ali, foi uma gritaria ali, um chamando o outro de corno, um chamando o outro ali de otário, de idiota, essas coisas de sempre. Aí o Albert ficou ali do lado desse relógio, mexeu ali nos ponteiros para tentar passar o tempo mais rápido. Aí ele começou a tentar acalmar a situação. Aí eu vou passar aquele vídeo que era pra gente passar aqui, que acabou saindo errado, tá? Olha aí o que o Zelov assim, tava tão pé da vida nessa história toda, que ele pegou ar até com o próprio Albert. Olha só. Pra vocês verem como a situação foi saindo do controle. Peraí, gente, acho que o vídeo foi errado. Mas vocês viram a gritaria que foi, né? Quase você não consegue entender direito a situação, quase você não consegue entender as coisas como elas aconteceram, você quase não consegue entender pra onde a coisa vai, você quase não consegue entender para onde as coisas estão se encaminhando. Olha só, vamos continuar aqui, agora o vídeo certo. Pra você não bater em mim, eu queria mais que você me batesse mesmo. Poxa, rapaz! Quando tinham 5 pessoas segurando, eu queria mais que você me batesse mesmo. Você não falou que você me batesse? Eu queria mesmo que você me batesse. Você não disse que ia me bater? Eu queria que você me batesse. Pessoal, vocês vão ter oportunidade. Você é um esgoto homofóbico. Agora vocês viram um trecho aí de como é que a coisa pegou fogo lá, né? De como é que a coisa foi pegando fogo ali nessa dinâmica. E aí o Yuri começa a gritar ali, aí o Yuri começa a querer também defender o Sasha nesses momentos aí, e aí o Albert começa a dizer que é muito desrespeito que o Zelov estava fazendo ali com eles e tal. Eu estou mostrando para vocês, gente, isso aqui você não vai ver na Record. A Record não vai te mostrar isso, a Record vai diminuir. Isso aqui, essa dinâmica toda, deu umas 2 horas. A Record vai diminuir isso aí para 20 minutos, meia hora no máximo. Muito do que eu tô te falando aqui, a Record vai cortar. Então, vou logo mostrar um trecho do que eu posso mostrar. Olha só aí o fora que o Zelov deu em cima do Albert. Até então, aliado dele. Olha só. Principalmente pra você que tem medo de ser cancelado. Por favor. Você quer que a grande Se prepara. Por favor. Cancelamento também. Acha que a vida é separada aqui dentro. Você não falou que me bateu? Ô galera, por favor. Por favor. Então pra concluir, vou deixar você falar agora como que você... Gente, eu acho que saiu aqui fora do negócio. Vamos voltar rapidinho aqui. Você é um
Homofóbico. Por favor. Esgoto que você é, Bicho. E vocês acham que a vida aqui dele separada lá fora, cancelamento Gente do céu, acho que esse negócio tá tão intenso aqui de achar esse trecho específico do Albert aí e o Zé Love mandando o cacete pra ele. Vamos lá, vamos ver se agora eu acerto. Olha só. medo de ser cancelado. Por favor. Aí, você quer que a gringa... Se prepara. Por favor. Cancelamento também. Acha que a vida é separada aqui dentro? Você não falou que me bateu? Ô, galera, por favor. Por favor. Ô, Sasha, por favor. Então, pra concluir... vou Gente, deixar você eu acho que não foi esse o vídeo certo. Mas enfim, vocês viram aí a confusão, como essa confusão foi, e como assim a gente não teve muito como assim ouvir o barulho das coisas, porque assim, tava muita confusão, muito barulho ali ao mesmo tempo, muito barulho ali que a gente não conseguiu ouvir, muito barulho que a gente não conseguiu lidar. Eu acho que agora eu achei o vídeo aqui. Será que eu achei? Só confirmar se eu achei aqui, rapidinho. Eu acho que deve ser esse trecho aqui. Zé, eu entrei. Ô, Zé. Tava quieto. Ô, Zé, por favor. Ah, por favor, o caramba, ó. O cara me chama de corno, você quer Você falar vai por ter favor o teu comigo? momento aqui. Por favor, caramba, rapaz. Eu quero... Eu amei esse momento, gente. Eu amei. Ah, por favor, caramba, cara. O cara tá me chamando de corno, tu quer que eu fale o quê e tal? O cara tá me chamando de corno, tu quer que eu responda como e tal? E aí começou toda essa acusação aí, gente, ficou fora de controle a situação ali como um todo. E eu fiquei espantado do cara ele não ter cortado isso aí da gente, né? E aí, depois disso, as coisas continuaram. E aí a Flora e o Fernando também se envolveram na discussão ali. O Fernando acusou o Sasha de crescer pra cima de mulher. Disse aí o Fernando, você só cresce pra cima de mulher, você é um escroto. E aí a Flora gritou, você não vai gritar comigo. Aí a Gisele disse assim que ela se sentiu ofendida pelos comentários do Sasha sobre os medicamentos. E aí o Yuri compartilhou uma história do seu irmão, que o seu irmão também precisou de um tratamento em uma clínica. Disse ele, a minha personalidade é sobre as verdades que eu acredito, e o que eu acredito que é verdade, e o que eu estou vendo no jogo e no que está explícito. E aí ele foi falando ali que o grupão ali do Zé Love é um grupão de baixaria mesmo. E aí o Albert disse que ele não vai tomar partido em nenhuma das brigas, porque ele sabe separar da convivência. Convivência é um lado, a briga é outra coisa, e que só se envolve ali pessoas que estão por conta de risco pessoal, mas que ele não vai dar razão nem para X nem para Y, porque ali é um jogo. E aí pronto, o Sasha começou a questionar então o Yuri ali sobre os comentários do Zé Love, sobre os remédios, porque as coisas foram baixas ali, e aí o negócio foi saindo de controle. Disse aí o Sasha, você falou dos meus remédios, seu baixo, e aí depois o Love falou também. E aí o Yuri trouxe à tona a história do mel, falou aí que o Zé Love tava botando mel na boca. E aí ele falou, pelo menos eu limpo a geladeira e tu não faz nada, disse aí o Yuri. E aí o Zé Love se defendeu afirmando que ele sempre faz muitas tarefas na casa. E gente, assim, foi a maior confusão, uma confusão enorme ali, uma gritaria que foi extremamente complicada de lidar. Sério mesmo, gente, foi uma gritaria ali, esse foi um dos pontos altos da noite. E aí cortaram um momento dessa transmissão ali, e quando voltou foi justamente o Yuri falando aí do que ele queria falar da baixaria do grupo do Zé Love. E aí o Love gritando ali, o Yuri falando ali sobre a limpeza e tal. Gente, foi a maior gritaria. Eu sei que o final dessa discussão foi o Yuri falando lá. Isso aqui vocês vão ter que ver em vídeo, né? Porque não tem como eu passar. Mas eu vou te mostrar um outro trecho aqui que vocês certamente vão ver como meme nas redes sociais, né? Olha só o fim da discussão. É a mesma coisa. Você é porco. Que grave! É a mesma coisa. E eu falei, não, Ele debochou aí
da forma como o Love chamou a sujeira que eles deixam na casa. Aí depois, não, isso aqui vocês vão ver como meme nas redes sociais, vocês vão ver aí como meme passando nas redes sociais. Olha aí a reação do Juninho no meio de toda essa discussão. Olha só, olha aí Juninho, olha Juninho rindo no meio de toda essa discussão. Olha como o Juninho ri, olha como ele ri, olha o Juninho, olha aí o Juninho rindo. Olha aí, só depois que eles trocam a câmera pro Zé Love. Gente, foi um surto total ali. Foi um surto que nem eu entendi pra onde as coisas estavam indo. É sério, gente, foi uma maior confusão ali, que eu realmente não sei pra onde a coisa se encaminhou, e muito menos pra onde a coisa estava indo depois de tanta briga, de tanta confusão ali, de tanta coisa que eles levaram essa noite, né? Vocês vão ver aí para onde esse negócio vai. Aí a seguir foi o Sidney. E aí o Sidney colocou a Luana no trânsito, questionou aí a postura dela no jogo e a cordialidade dela. Disse ele, até então eu não tive nenhum problema direto com ela na casa, mas algumas vezes a gente conversou de maneira cordial. Outras vezes ela simplesmente fecha a cara e ignora ou não tem um pouco de cordialidade nos afazeres do dia a dia. E aí ele sugeriu que a Luana poderia estar seguindo o fluxo do jogo dos meninos. E aí a Luana respondeu ali que ela admitiu que ela teve embates com algumas pessoas ali e que ela pode estar mesmo generalizando a sua desconfiança com todo mundo na casa. Disse a Luana, eu tive embates com pessoas, mas por vocês serem amigos, vocês acabam tomando um pouco das dores. Eu fico receosa. Eu não tenho essa segurança toda com todo mundo. Eu sei que eu não posso generalizar, mas se passou essa impressão, me perdoe porque não é a minha intenção. E aí o Sidney reclamou dos discursos e sugeriu ali que ela não generalizasse e que seria muito mais interessante se ela individualizasse cada um ali, para que não aumentassem mais os conflitos da casa e tal, coisa chata, né? Vamos pular essa parte aí que tá chato. A seguir foi a Vanessa e ela colocou o policiamento na Gisele, dizendo que ela estava decepcionada. Disse aí a Vanessa, não é nem tanto um apontamento, mas é um desabafo. Eu falei para você que eu abri meu coração para tentar me aproximar de você. Só que eu fiquei sabendo que você anda falando mal de mim pelas costas, disse aí a Vanessa. E aí ela mencionou que ela estava se sentindo uma trouxa ao tentar se aproximar da Gisele. E aí a Gisele respondeu dizendo que as críticas que ela fez para Vanessa foram ditas diretamente para ela. Inclusive a Vanessa disse que só se aproximou das outras meninas, da Flora e da Gisele, por causa da Babi, que estava se aproximando delas também. E aí a câmera foca na Babi, né? E aí a Gisele diz assim, que as críticas que ela fez para Vanessa foram ditas diretamente para ela, que ela não usou nenhum intermediário. Disse aí a Vanessa, disse aí a Gisele, aliás, as coisas que eu já falei e falo de você para outras pessoas são coisas que eu já falei para você. E aí ela disse que o clima do reality é muito pesado e que a Vanessa possa estar encontrando dificuldades para se soltar lá dentro e que por isso a convivência possa não estar legal pro lado delas. Aí a Gisele compartilhou a experiência dela, dizendo que ela se tornou sim mais fria devido ao ambiente que a própria fazenda obriga eles a viverem lá. Disse ela, no outro reality show eu chorava muito porque era a minha forma de expressar. Aqui eu não consigo chorar. E se eu chorei foram no máximo 2 vezes. Eu me tornei mais fria também por causa de reality, que fez o meu coração virar uma pedra. Aí ela mencionou também que ela já chamou a atenção da Vanessa, disse que ela queria ver a Vanessa mais ativa no jogo.
Disse ela: quando eu falo, corta isso, pra mim, eu peço pra você ficar mais inteirada, porque eu ouço as pessoas falando que você não faz nada e que você fica só deitada. Disse aí a Gisele pra Vanessa. No fim das contas, né, ninguém se interessa. E aí foi o Zé Love e ele colocou o Gui no trânsito e criticou a postura dele na Fazenda. E aí ele disse pro Gui que o Gui tem uma falta de participação e falta de atitude no jogo. Disse o Zé Love: essa placa serve justamente para você. 48 dias que estamos aqui e você só dorme desde o começo que eu falava com você. Você não tem opinião própria, porque eu não vejo você falar de jogo com ninguém. Você é um cara que todas as brigas você finge que não entra, mas em todas as brigas você tá lá debochando de todo mundo. O Zé Love ainda acusou o Gui de ser uma planta nesse jogo. Planta o Gui não é, né? Porque afinal ele debocha, ele ainda faz uma certa provocação. Eu não consigo ver o Gui dessa maneira. E aí o Gui respondeu e ele defendeu tudo que ele faz no jogo. Disse ali que é o Zé Love que está cercado de pessoas sem opinião e não ele. Disse o Gui: falar que eu só durmo e não faço nada é um pouco de doideira da sua cabeça. Destacou ainda que ele faz várias coisas dentro da casa, que ele fez mutirão de limpeza na semana passada, que ele ajudou na limpeza da casa, que ele e o Yuri limparam a geladeira, varreram a casa, limparam o quarto, limparam o banheiro, que ele fez várias coisas e que quando ele está no trato dos animais ele não vai fazer a limpeza da casa porque, obviamente, isso é um trabalho muito mais pesado para ele. E aí, então, a discussão se voltou para quem faz mais tarefas domésticas. Aí o Gui afirmou que o Love não tá lá no grupo deles para ficar monitorando. E aí não sabe das atividades que eles fazem. Disse aí o Gui: desde a primeira semana, você não joga comigo, você não é meu aliado, você não tá no meu grupo, então você não vai saber. E aí o Zé Love disse que o Gui não tem dinâmica na casa. O problema é que você não tem dinâmica alguma dentro dessa casa e tal. Foi só isso, gente, tá? A discussão dos dois foi só sobre isso. Aí as meninas também tentaram se meter ali, quando ele disse que o grupo não tem opinião, que o Love tá cercado de pessoas que não têm opinião, e elas disseram: olha, nós não temos opinião e tal. Elas meio que acabaram provando o ponto aí do Gui, né? Mas enfim, né? Elas só vão descobrir quando elas saírem do programa, né? Só vão saber disso. Aí depois foi o Gilson. Aí o Gilson, ele colocou a Luana no trânsito e questionou a postura dela dentro do jogo. Disse ele assim que o comportamento dela realmente está diferente, mas questionou se ela está tentando mudar, se ela está tentando fazer algum jogo diferente. Disse ele: você está sempre falando que quer melhorar, mas da última vez que teve uma dinâmica, você ganhou 20 mil reais e gritou seus trouxas. Isso acaba afastando todos de você. E aí o Gilson ainda perguntou para Luana se ela está sendo influenciada pelos colegas ou se ela realmente deseja mudar por conta própria. E aí a própria Luana respondeu admitindo que ela está tentando mudar sim, mas não o seu deboche. Ela está tentando mudar a agressividade. Um defeito que ela disse que ela já tem aqui fora e que ela já traz aqui de fora. Disse ela: eu estou tentando melhorar em relação à minha agressividade, porque é um defeito que eu tenho lá fora. Ela ainda justificou o seu deboche depois de ganhar um prêmio, dizendo que isso faz parte do jogo e que é assim mesmo. Quando eu saí gritando bando de trouxa, eu tava debochando porque eu quis mesmo. Também faz parte do jogo debochar um pouco. Só não faz parte do jogo atiçar a briga, né? E aí a Luana destacou que apesar de amar aí os seus colegas, os 4, inclusive ela chamou o Sacha de chaça. Ela disse que é a mais brava do quarteto. Olha pra cara dos meninos. Você acha que eles têm a capacidade de mandar em mim?
Eu amo vocês, mas do quarteto pode ter certeza que eu sou a mais brava, disse a Luana. A seguir foi a Flor. Aí a Flor colocou a Vanessa no trânsito. E aí, basicamente, a Flor ali disse que sempre esteve do lado da Vanessa e que ela estava muito chateada, muito brava, decepcionada. Que quando a casa inteira ficou contra a Vanessa, ela foi a única pessoa que deu apoio para a Vanessa. Aí depois a Vanessa, para não se indispor com os grupos, colocou ela na dinâmica e tal. Enfim, gente, foi uma coisa assim. A Babi não gostou muito. Aí depois a Flor começou a chorar ali. E aí a Vanessa não quis nem responder. Abraçou a Vanessa e elas se reconciliaram. E aí a Vanessa disse que não ia conseguir responder a Flor, que ela não aguentava ver alguém chorar ali e tal. Pronto. Né? Perderam uma perda de tempo aí. Aí a Babi depois deu esse sorrisinho amarelo aí. Vai ter que aguentar a Flor por mais tempo, né, Babi? Aí depois a Flor chorando chamou o Juninho ali pra continuar a dinâmica, abraçou. Disse ali que ele é o grande amor profissional da vida dela. Disse aí, né, também, o Juninho. Eles já se conhecem, né, do SBT, que eles trabalhavam lá. E aí o Juninho chamou o Gui e colocou para ele tempo ruim. E criticou a mudança de comportamento dele desde o início do jogo. Porque, segundo o Juninho, os dois conversavam mais e agora eles não falam. Disse aí o Juninho: depois da roça, que eu falei umas coisas e votei em você, a gente não trocou nem olhar, nem falou bom dia, nem boa noite. Você perdeu até a sua humildade e o seu jeito engraçado de ser, disse o Juninho. Juninho ainda sugeriu que o Gui perdeu a sua personalidade e que acabou sendo influenciado pelo Yuri. E aí o Gui respondeu que os embates ali dentro são naturais e que isso é parte do jogo e que ele sempre respeitou o Juninho, que os dois nunca tiveram um embate direto e que ele sempre também respeitou os colegas dele. Disse aí o Juninho: você tá falando que eu perdi o meu brilho, a minha forma engraçada, e eu acredito em você. Eu fui xingado, humilhado, falaram da minha família. E sim, eu me distanciei de várias pessoas porque eu vi injustiças dentro do jogo. E aí, lá no fundo dessa discussão dos dois ali, o Sasha e a Flora continuavam a brigar. O Sasha acusou a Flora de não respeitá-lo. E aí a Flora respondeu ele com insultos. Vai gritar na puta que pariu, disse a Flora. Vai gritar na casa do caralho, comigo não. Ele só é machão com mulher. Ele gosta de falar grosso com mulher. Exclamou a Flora ali, gritando lá no fundo. E a gente ouvindo aqui, né, tudo que tava rolando ali. Aí, gente, assim, a câmera nesse momento estava mostrando ali os dois, né? Mas quase não cortou para essa briga lá deles. A seguir foi o Fernando. E aí o Fernando colocou a Luana e questionou a postura dela ali. Ele colocou ela como trânsito, tá? E disse ali sobre os embates pessoais. Disse o Fernando: eu chamei a Luana porque eu sempre achei ela de personalidade aqui dentro. Acredito que em um determinado momento ela parou de ter embates próprios para ter embates de outras pessoas. O Fernando ainda mencionou que a Luana aparece mais acuada e distante de seu verdadeiro eu. E aí a Fernanda respondeu admitindo que ela está assim, se sentindo acuada e que está tendo bastante dificuldade para dormir desde aquela última briga que ela teve lá, né? Lembra lá daquela briga lá? Daquela roça e tal, ela disse que não está conseguindo lidar muito bem com essa situação. Disse Luana: eu estou muito acuada mesmo e tem mais de uma semana que eu não tenho dormido direito. Graças a Deus a produção tem me ajudado, me dado uns calmantes naturais. E ela ainda explicou que, embora seja uma pessoa sensível e braba, tem medo de que as suas reações se tornem brigas generalizadas e que por isso ela tem se controlado.
E aí ela mencionou que ela tá tentando se controlar mais, só que aí os amigos dela incentivam ela a não deixar de ser quem ela é. Disse aí a Luana também. Eu fico com medo de uma coisa se tornar uma briga generalizada. Eu tenho me controlado mais, mas meus amigos comentaram para eu não deixar de ser quem eu sou. O grande problema, Luana, é só você não partir para cima do barraco, que aí ninguém vai criticar você, né? Basicamente isso. Mas não rolou nenhuma briga entre ela e o Fernando não, tá? Foi só isso aí o apontamento. A seguir foi o Yuri. E aí o Yuri colocou o Juninho e colocou trânsito nele, falando aí da falta de posicionamento e da lealdade dele ao Zé Love. Disse aí o Yuri: a gente tinha uma troca legal, a gente brincava, conversava, eu vi até que dinheiro tu deu pro Love. O Love é o rei pra ti. Ele fala que eu amo o Sasha, mas a paixão que tu tem pro Love é uma coisa infinita, é o teu Deus, disse o Yuri. Ele também acusou o Juninho de defender o Love em todas as situações, mesmo quando não era necessário. E aí o Yuri disse que o Juninho mentiu quando afirmou que o Gui colocou o cotovelo e quase o agrediu ao tentar separá-los. Disse aí o Yuri: inclusive você veio me separar desse jeito e mais um pouquinho você teria me agredido. Eu não vejo tu se posicionar com nada. Você é quem só se posiciona com quem é o mais votado da casa, afirmou o Yuri. Desculpa, gente, porque eu acabei confundindo aqui as leituras, tá? E aí ele falou assim pro Juninho que a falta de posicionamento dele pode levá-lo à eliminação se ele cair na roça. Pode ser que uma hora tu caia na roça e saia por não ter um posicionamento. Tá sendo uma planta dentro dessa casa. E aí depois o próprio Juninho fala assim: você reparou que você tá me acusando exatamente das mesmas coisas que você faz com o Sasha? Você já reparou isso? E aí eu achei interessante que o Juninho rebateu e jogou, porque é exatamente a mesma coisa. O Yuri faz a mesma coisa, mesmíssima coisa, a mesmíssima defesa desmedida pro Sasha. Do mesmíssimo jeito, tá? Do mesmíssimo jeito. Então, assim, não é só uma planta. O cara não é só uma planta. O Juninho, apesar dele não ter grandes posicionamentos, a gente sabe que ele não tem. A gente sabe que no fundo, ele é uma planta, mas não é só uma planta qualquer. O cara tem um certo posicionamento e que no tranco, como vocês viram aí nessa dinâmica, ele pega e ele vai. Jogou na cara do Yuri, sim. E eu achei bastante interessante porque o Yuri tentou rebater, disse que não era bem isso e tal. Mas era, Yuri. Ele falou, você acusou o Juninho das mesmas coisas que você faz com o Sasha. É do mesmo jeito. Do mesmo jeito que o Juninho defende o Zé Love a olhos cegos, você também defende o Sasha a olhos cegos. Independente do Sasha estar certo ou errado, você o defende. O Juninho, a mesma coisa com relação ao Love. Então, assim, vocês dois são iguais. Só vocês que não querem enxergar isso aí. E olha que tem espelhos demais nessa casa, né? O que mais tem é espelho. E aí o Gui se intrometeu no meio dessa confusão de novo, falando ali: ó, você tá vendo isso? Ó, e aí o Juninho vai lá e de novo, não se mete essas coisas. E aí aquela gritaria ali de novo. Aí o Gui foi o último. Aí ele colocou a Flora no trânsito. E aí ele disse assim, que a postura dela do jogo era para ser criticada. Segundo ele não queria que ela levasse para um lado, que não queria que ela se sentisse agredida, mas que isso era um apontamento de jogo, porque quando ela chegou na casa, ele conseguia enxergar nela uma pessoa que ia fazer uma certa diferença no jogo, que ia se posicionar, que ia ver as injustiças e que ia falar sobre o que ela estava vendo. E aí ele afirmou que a Flora não se posiciona mais como antes e que só defende um dos lados da história. E aí a Flora rebateu, disse que ela estava sabendo separar o jogo da convivência, que ela sabe se posicionar assim, mas que ela só faz quando é necessário. Disse ela: ao contrário de muitos ali, eu separo o jogo da convivência.
O Sasha falou várias vezes que eu tenho que me posicionar dentro de uma briga. Você raramente vai me ver gritando. Não vem pra mim pra comprar barulho de ninguém. Não vim pra dentro daqui pra comprar, pra ser mãe de ninguém, disse aí a Flora. Ela também disse que sempre se posiciona com a pessoa diretamente. E aí, no meio dessa discussão toda, o Sasha se levantou porque ele estava incomodado com a voz do Fernando. E o próprio Sidney se incomodou. Aí o Sidney gritou: olha o Sasha lá, você quer ser o diferente dos outros participantes? E aí o Sasha disse que ele não estava conseguindo ouvir o Gui. E aí o Sidney se levantou e tal. E aí o Sidney disse: o problema é seu, fica aí que ele é diferente. E aí em seguida o Sidney se levantou, ficou lá do lado dele. Aí depois todo mundo ali foi se levantar e ficou do lado do Sasha. Até aí o negócio foi crescendo e tal. E a dinâmica terminou sem a gente saber o que a Flora terminou de falar, porque todo mundo, a câmera foi cortada pra lá. Disse aí: toda hora o sol precisa se destacar. Faz seu jogo aí, Sasha, criticou o Sidney nesse momento. Aí o Fernando ali começou a criticar o Sasha, dizendo que o Sasha não sabe mais como aparecer. Ele não sabe mais como aparecer. Ele tá apaixonado? Apaixonado por mim? O cara mais feio, mais escroto, mais lixo, e eu apaixonado por ele. Olha o tanto de homem bonito que tem por aí. Todos eles são mais bonitos por dentro e por fora. Você é podre, sua energia pesa, a sua energia descarrega tanto que as pessoas que andam do seu lado parecem um zumbi, disse o Fernando aí sobre o Sasha. E aí na volta para a sede começou mais um barraco ali entre o Fernando e o Gui. Só um disclaimer, tá? Eu não acho que o Gui seja feio, tá? Só pra completar, muito menos eu acho que o Sasha seja feio, não. Acho que o Sasha talvez esteja um pouquinho, como eu posso dizer, descuidado. Talvez ele precise de um banho de loja. E aí essa discussão aconteceu entre o Gui e o Fernando. O Fernando começou dizendo que ele admirava o Gui. E aí o Gui rebateu, dizendo que o Fernando não sabe se posicionar e que o Fernando não se posicionou quando o Zack partiu pra cima dele, já que ele dizia que gostava do Gui. Eu só falei que você também provocava as situações. Lá fora você vai ver a minha conversa, respondeu o Fernando para o Gui. E aí a discussão começou a esquentar um pouquinho mais, quando o Fernando mencionou que o Gui também falou da sua voz e também tentou imitá-lo. Cuidado com isso aí, porque isso é perigoso, alertou o Fernando para cima do Gui. E aí o Gui se defendeu, dizendo que ele tem o direito de achar que a voz do Fernando é chata. Você me chama de patético e eu não posso achar a sua voz chata? E aí o Fernando acusou o Gui de reproduzir o discurso do Sasha. Aí falou sobre as consequências que ele pode ter aqui fora depois que o programa acabar. Disse o Fernando: só estou falando que você reproduz esse discurso do Sasha. E isso é perigoso. Vocês estão esquecendo que tem vida lá fora e que pode ter consequências. Aí o Gui disse que a postura dele foi uma reação às provocações do Fernando. Eu vou gritar pra você e ponto final. Você grita eu vou gritar na sua cara, porque você grita na frente da minha também. Porque da próxima vez que você passar por mim e fazer veneninho, eu vou gritar na sua cara. E aí os dois começaram ali de novo a gritar um com o outro. O Fernando disse que ele fala diretamente com as pessoas, chamou o Gui de hipócrita. Para com esse discurso hipócrita de sempre, Gui. E aí a Flora disse que estava com muita raiva com relação ao Sasha e comentou que o Sasha só cresce pra cima de mulher. Isso tudo depois que eles entraram lá pro quarto, né? E ficaram lá. E aí a Gisele disse assim: o Sasha só cresce pra cima de mulher. A Flora chamou o Sasha inclusive de covarde. Disse a Flora: ele é covarde,
E aí vai falar que nós estamos levantando pauta. Mas que porra é essa? E aí o negócio foi piorando cada vez mais quando eles foram lá pro quarto trocar de roupa. A discussão começou primeiro entre o Sasha e a Flora, depois o Fernando e o Zelov. Essa discussão tomou conta do quarto. Basicamente eles ficaram ali alguns minutos, não demorou tanto tempo assim. E tudo começou quando o Sasha expressou a frustração que ele estava tendo com a hipocrisia da casa. Segundo ele, a galera aqui é muito hipócrita nessa casa. Tu fala qualquer coisa aí de remédio e não pode falar mais de não sei o que não pode falar de não sei o que. Aí a Luana tentou intervir, destacando que o Sasha estava conversando educadamente ali com todo mundo, mas ele perdeu mesmo o controle quando ele foi falar com a Gisele e com a Flora. E aí o Sasha tentou justificar o comportamento dele, dizendo que ele não conseguia mais ouvir devido a toda a gritaria que estava rolando ali. Disse o Sasha, porque eu não dava mais para ouvir. Só que a Luana insistiu e disse que ele deveria ignorar as pessoas ao redor dele e manter um pouquinho da calma, porque então isso pode se voltar contra ele. E aí o Zelov também foi entrando lá no quarto. O Fernando começou a gritar ali com o Sasha também. E aí a Flora também. O Zelov começou a dizer que o Sasha estava gritando ali com a Flora. E aí a Luana apontou a hipocrisia da Flora, dizendo que ela não reagiu da mesma forma quando o Zelov gritou com ela. Aí o Fernando, no meio da discussão, afirmou que o Sasha teria um fracasso na vida e que o Gui e o Yuri seriam cancelados por causa dele aqui fora. E aí a Flora tentou ainda, de alguma forma ali, facilitar um pouco as coisas, tentou conversar com o Sasha, só que ele se desculpou de uma forma ali que ela não gostou muito. E a Flora até falou assim pra ele, a sua consciência é o seu guia, essa não é a primeira vez que isso acontece. E ela repetiu a mesma coisa, eu já me posicionei com você, eu já falei ali e tal. Aí depois o Sasha disse, eu nunca gritei com você, nunca faltei de respeito com você. Ele tentou justificar, só que a Flora não aceitou as desculpas dele. Aí o Gui e o Yuri tentaram intervir, tentaram ajudar. Só que o negócio continuou bem tenso. E aí o Sasha, e aí o Fernando voltou a atacar o Sasha, chamou ele de bosta, chamou ele de homofóbico, disse aí que ele vai fracassar na vida. E aí o Sasha começou a falar, respondeu o Fernando com insultos, com os dois trocaram ali várias ofensas. A Flora saiu do quarto muito chateada, brava mesmo. O Fernando continuou gritando ali que eles eram homofóbicos. O Zelov a mesma coisa, que eles estavam falando mal do sotaque dele, que estavam fazendo piada em cima do sotaque dele, que estavam fazendo piada em cima da voz do Fernando e tal. Aí o Fernando tava pé da vida, dizendo que eles iam ver como é que as coisas são aqui fora, que eles iam sair de lá canceladíssimos e tal. Deixa o programa terminar para eles descobrirem que não vai ser bem assim, né? E aí, gente, foi a maior confusão isso aí. E no fim das contas, o Sasha, com esta imagem de acuado, acaba se tornando mais forte, gente. Porque eles dizem, vamos deixar o Sasha de lado, vamos deixar as coisas de lado, especialmente o Zelov. Vive dizendo, não vamos mais atacar o Sasha, não vamos mais partir para cima do Sasha. Mas eles não se controlam. Os caras vivem atacando o Sasha a todo momento, a tudo e quanto é custo, eles vivem atacando o Sasha. Olha, deixa eu mostrar um pouco dessa confusão aí no quarto para vocês verem, olha só. Você é um bosta! Quem assume não é monstro. E você viu o que ele fez com ela. Você viu e você tá passando pano. Não, eu falei já. Pinta teu cabelo de arco-íris, faz teu show. Sim, eu pinto da cor que eu quiser. Aí eu vou continuar por vocês. E aí, gente, foi a maior briga que aconteceu aí, vocês viram aí. Gente, assim,
A Fazenda 16 é uma hipocrisia em cima da outra. É isso que a gente pode dizer e pode falar mesmo sobre a Fazenda, tá? É a hipocrisia da hipocrisia mesmo, tá, gente? É a hipocrisia da hipocrisia. Deixa, por exemplo, aqui esse momento aí do Sasha, que foi o fim da dinâmica. Olha como terminou, né? Eu contei pra vocês, eu narrei, mas vocês não viram o vídeo. Olha só. Eu não tava conseguindo ouvir. O problema é seu, você é diferente. Você fica aí, você é diferente. Fica aí, deixa aí que ele é diferente. Ele é diferente. Peraí, vamos lá, todo mundo, vamos lá. Todo mundo pode. É mania de opressão. Vamos lá, só. E aí todo mundo vai, fica lá do lado dele, a câmera abre e a dinâmica termina assim, gente, basicamente, tá? Você nem sabe como termina ali, como a Flora termina de falar, porque basicamente ninguém sabe como ela falou ali, ninguém lembra. Todo mundo assim esqueceu como ela falou ali no final, né? Gente, foi a maior coisa ali, né? Foi a maior coisa que rolou nesse programa, foi a maior coisa ali que aconteceu, tá? Foi, assim, uma das coisas que eu não tinha visto há bastante tempo nesse programa, uma baixaria. Mas vou ser sincero pra vocês, tava faltando, né? Carelli tinha que entregar ali alguma baixaria pra gente. Entregou e foi maravilhoso, né? 1h16 de programa só falando da baixaria da Fazenda. E, gente, né, isso obviamente não vai influenciar muito mais a formação da roça do que a gente já sabe. Os planos que eles armaram vão mudar por causa desses posicionamentos, não. Não vai ser isso mesmo, tá? Os planos são esses, vão continuar agindo do mesmo jeito, eles vão fazer as coisas como eles armaram. Se não for o Zé Love, vai ser o Sidney, se não for o Sidney, vai ser a Babi. Acredito eu, né, que isso só vai se definir mesmo na terça-feira, a depender de qual é o poder branco. Porque o poder que a gente sabe ali, o poder laranja, é só escolher 2 pessoas da baia que eles vão deixar disponíveis para voto. Quem vocês acham que vão ser as 2 pessoas da baia que vão deixar disponíveis para voto? Dependendo aí de para quem o Juninho vai dar esse poder. Acredito eu que ele vai dar esse poder ou pro Love ou pro Sidney, para um dos dois. Talvez pro Love. Quem o Love vai botar disponível para voto? Ou vai ser, ele deve colocar ali para voto, tá? Vai colocar o Yuri, obviamente. O Yuri vai ser escolhido para ser votado. E aí, muito provavelmente, ele vai colocar a Vanessa também. Porque ele tá desconfiado da Vanessa e tal. E aí ele vai colocar a Vanessa, vai dizer, é só jogo. Apesar dele já estar completamente desconfiado dela. Então, Vanessa também já estará ali disponível para ser votada. Praticamente ninguém vai votar na Vanessa. A maioria ali vai votar no Yuri ou no Sasha mesmo, tá? E muito provavelmente um dos dois vai acabar caindo na roça. Acredito eu que nesse primeiro momento vai ser o próprio Yuri mesmo. E aí eles vão puxar a Vanessa pra roça. Então a Vanessa já vai pra roça mesmo, já tá na roça. E o resta se ela for esperta, caso o Zé Love faça isso, eu, se fosse ela, eu salvaria o Gui. E faria sobrar alguém do grupão. Porque aí, pelo menos, né, eu estaria fazendo um jogo. Mas eu acredito que ela não vai fazer isso. Acredito que ela não vai ter essa coragem, não vai ter culhão para fazer isso, né? Isso aí é um jogo que a Vanessa não costuma e não quer fazer. Mas enfim, gente, é isso aí que aconteceu hoje. E amanhã a gente te conta aí mais dessa repercussão, mais dos planos que eles estão armando aí para os próximos dias, tá certo? Acho que teremos algumas melhorias, acho que teremos aí, melhorias não, desculpa, acho que nós teremos aí algumas novidades, acho que teremos aí algumas coisas, não sei, mas provavelmente já vamos ver um jogo completamente definido a essa altura, né? É o que a gente espera. Até o próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.